Fala, líder! Nesse vídeo eu vou te falar sobre os 3 elementos que vão fazer você se tornar um líder, uma líder muito mais respeitada pela sua equipe, mesmo que você esteja iniciando a sua carreira aí de liderança, tá certo? Se você aplicar esses 3 elementos no seu dia a dia, tornar isso um processo bem fluido, algo bem normal dentro da sua rotina, eu tenho certeza que você vai conquistar o respeito que você tanto sonha, tanto quer da sua equipe. O primeiro elemento é se posicionar. Muitos líderes acabam não se posicionando em relação ao seu cargo de liderança e por causa disso a equipe acaba não respeitando esse líder. E quando eu falo em se posicionar, o que isso significa? Significa que você deve ter conversas difíceis com a sua equipe, que você deve sim dar feedback, que você deve receber feedback, que você não deve passar a mão na cabeça das pessoas porque talvez você não quer se indispor com elas, porque talvez você evita ter uma conversa sobre um assunto mais chato, você fica com receio de conversar certas coisas com a sua equipe, de cobrar resultados da sua equipe muitas vezes, principalmente. Eu percebo que as pessoas que têm essa dificuldade de se posicionar são pessoas que estavam trabalhando numa determinada função, num determinado cargo e receberam uma promoção e se tornaram líderes. E aí, muitas vezes, essas pessoas têm que liderar pessoas que eram colegas de trabalho, que eram colegas do mesmo cargo, da mesma função. E isso acaba fazendo com que a pessoa se sinta, muitas vezes, travada para se posicionar de uma forma efetiva como líder que ela é naquele momento. Eu tive inclusive um caso de uma aluna que ela me disse que ela andava até assim com a cabeça meio baixa na empresa e tal, porque ela foi crescendo, né? Foi mudando de cargo, até que um dia ela conquistou a gerência nessa empresa, só que ela disse que ela não se sentia confortável em exercer aquela liderança que ela tinha recebido, né? E aí eu falei para ela, quando você se olha no espelho, você vê aquela líder que você é, a gestora que você é, que você conquistou, porque afinal de contas ela conquistou aquele cargo e ela disse não, eu não me vejo dessa forma. E aí nós trabalhamos isso com ela, né? Trabalhamos essa questão do posicionamento dela para que ela realmente assumisse aquela posição de liderança, assumisse aquele posicionamento como líder. E aí ela disse para mim, alguns dias depois ela me falou, não, eu estou andando agora de cabeça erguida porque eu entendi que é importante, que a minha posição aqui ela é importante, que eu sou uma pessoa importante para minha equipe, que eu conquistei isso com o meu trabalho, com a minha dedicação aqui na empresa, e ela realmente incorporou e se posicionou. Só que se posicionar significa justamente isso, né? Que a gente precisa deixar algumas questões de lado. Eu preciso realmente ser efetiva, eu preciso ter as conversas, eu preciso enfrentar os desafios, eu preciso resolver os problemas, eu preciso tomar decisões difíceis muitas vezes, e isso é se posicionar. As pessoas esperam isso de um líder, na verdade. Ninguém gosta de ser liderado por uma pessoa que não se posiciona. Ninguém gosta de ser liderado por uma pessoa que não toma posse daquele cargo de liderança, daquela posição de liderança. Então, primeiro elemento aqui é se posicionar. O segundo elemento é ser objetivo. Quando nós precisamos conversar com alguém da nossa equipe, seja da equipe, seja com o cliente, seja com o fornecedor, seja com qualquer pessoa, você precisa ser objetivo na sua comunicação, na sua conversa. As pessoas não gostam de enrolação, de meias palavras, de você ficar pisando em ovos quando precisa resolver alguma coisa. Você precisa ser efetivo, ser objetivo na sua comunicação e nas suas atitudes. Então, assim, o primeiro elemento é você ter um posicionamento efetivo, é você assumir o posicionamento que você tem como líder e fazer o que precisa ser feito. O segundo elemento é você ter objetividade naquilo que você faz e naquilo que você fala. Isso também é muito importante. E o terceiro elemento é você tirar a armadura que talvez você tenha colocado em você mesmo por achar que você, como líder, precisa ter todas as respostas, precisa ter a solução de todos os problemas, precisa ser o super-herói da sua equipe para que ela funcione de uma forma efetiva. E isso não é verdade. Um dos maiores erros que a gente comete quando a gente começa a nossa jornada de liderança é achar que porque nós estamos ali, naquela posição, nós precisamos ter resposta e solução para tudo. E na verdade não é. Quando a gente compartilha as decisões, quando a gente compartilha os problemas com o nosso time e traz eles para junto da gente para achar uma solução a 4 mãos, pensar em novas formas de resolver o mesmo problema, a gente acaba se tornando uma pessoa que estabelece uma comunicação muito mais, uma conexão, muito mais intensa com a nossa equipe.
Porque aqui do outro lado a gente precisa mostrar que existe um ser humano, né? No passado houve muito aquela questão de ter a figura do líder como um super-herói, aquela pessoa que sabe tudo, que resolve tudo, que é forte, mas na verdade a representação de um líder que estabelece uma conexão mais profunda com as pessoas é justamente aquele líder que sabe mostrar vulnerabilidade, que sabe usar o coração também, não somente a razão. A gente precisa sim trabalhar por resultados, a gente precisa sim buscar os objetivos, conquistar os objetivos que a empresa tem, mas a gente não pode esquecer que nós estamos lidando com pessoas, que do outro lado existem pessoas, existem emoções, existem sentimentos, existe uma gama de elementos ali que se misturam e que precisam ser observados. Então, quando a gente se coloca numa posição de eu sou mais uma pessoa que estou aqui, eu também cometo erros, eu também sou vulnerável, eu também não sei, não tenho todas as respostas, eu também não sei resolver todos os problemas, mas estou aqui para compartilhar com a minha equipe, estou aqui aberta para dividir, para compartilhar e para encontrar soluções juntas, as pessoas vão estabelecer uma conexão muito mais intensa com você. E por causa disso, a relação com a equipe se torna muito mais fluida, se torna muito mais intensa e as coisas começam a funcionar de uma forma muito mais efetiva na nossa liderança. Esses 3 elementos, basicamente, quando eles são aplicados em conjunto e aqui feitos de uma forma intencional, né? A partir do momento que eu tomo ciência de que esses elementos vão me ajudar a exercer uma liderança melhor, vão fazer com que eu realmente conquiste o respeito das pessoas. Quando eu começo a introduzir isso e faço isso se tornar uma coisa normal no meu dia a dia, sem ser uma coisa que vai te pressionar, sem você ter que ficar preocupado com isso o tempo inteiro, mas quando você incorpora isso e dilui isso no teu dia a dia, você vai começar a perceber que as pessoas vão te respeitar muito mais como líder, porque a gente, para pensar se você também não é assim, né? A gente não quer pessoas que têm todas as respostas, que são pessoas que parece que são inatingíveis, que são pessoas que não erram nunca, que são as pessoas perfeitas. A gente não se conecta muito com esse tipo de pessoa, porque a gente, numa relação, numa troca, como em qualquer relação, ela precisa ter essa conexão e entender que aqui do outro lado existe também uma pessoa como eu, né? Existe uma pessoa que também tem inseguranças, que também tem medos, que também precisa aprender, né, no dia a dia, e o líder precisa ser a pessoa que também, né, se senta e está aberto para aprender com as pessoas da sua equipe. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de troca, esse tipo de compartilhamento, automaticamente as pessoas começam a ver na gente, né, no seu líder, uma pessoa muito mais forte, uma pessoa que deve ser respeitada de fato, uma pessoa que serve de exemplo, e aí você vai conseguir conquistar de fato o respeito das pessoas da sua equipe. E se você gostou desse vídeo, coloca na prática esses elementos que eu trouxe aqui para você e depois volta aqui para me contar quais foram os resultados que você teve, porque eu tenho certeza que incorporando esses elementos você vai começar a ter resultado e você vai se sentir de fato um líder muito mais respeitado pela sua equipe. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!